Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Iluminai meus olhos, Senhor, para que eu não adormeça no sono da morte, que meu inimigo não possa dizer, triunfei sobre ele. Reconheçamo-nos pecadores e necessitados da misericórdia do Pai, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Guardai, Senhor, com eterna bondade a vossa Igreja, e como a fraqueza humana desfalece sem o vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ouve a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações, de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrige o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comerei as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada serei devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios? A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que eu te acuso e repreendo, e manifesto estas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim, é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salve ao Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve ao Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade,
criai em vós um novo espírito, um novo coração. Salve ao Cristo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, sem dúvida alguma, o tema da liturgia da palavra de hoje é a rejeição de Deus ao culto vazio. Deus rejeita o culto vazio. Não basta multiplicar os ritos se o coração continua mau. Não basta multiplicar os atos de aparente piedade se a conduta continua sendo má. Deus não espera de nós, meus santos, uma conversão estética, mas uma conversão do interior, uma conversão que toca, que move, que transforma o coração. O que é uma conversão estética? Isto é uma conversão que os olhos humanos veem, mas Deus não encontra nada. Isto é, aparentemente a pessoa é religiosa, é convertida, ama a Deus, mas de verdade o seu coração não está implicado naqueles atos exteriores. O seu interior continua com toda a maldade. Embora externamente a pessoa se pareça religiosa, internamente ela continua amiga dos seus pecados. A questão aqui, meus santos, não é pelo fato de infelizmente sermos pecadores, que você pode olhar para dentro de si e você verá que existem pecados dentro de você, realidades contra as quais você está lutando, realidades que deixam você quebrado, rachado. Mas se são realidades contra as quais você está lutando, esta palavra não se aplica a você. Mas quando você é exteriormente religiosa, mas interiormente amiga dos seus pecados, não os combate, aí sim, o seu culto é vazio, é desagradável a Deus. E é sobre isso
que toda a liturgia da palavra de hoje trata. E você pode dizer, mas padre, mas novamente, é um tema meio recorrente na quaresma. Sim, porque infelizmente é uma tentação não meio recorrente, mas muito recorrente na nossa vida espiritual. Se nós não nos observarmos bem, se nós não estivermos de atalaia, vigilantes, nós estaremos fiéis nas práticas exteriores, mas vazios interiormente. Então que cada um aqui comece a se analisar. Já temos alguns dias de quaresma, de prática quaresmal, e eu espero que com a graça de Deus você esteja sendo fiel aos seus propósitos quaresmais. Quem aqui fez o propósito quaresmal de vir à missa mais frequentemente durante a semana, que esteja sendo fiel. Quem fez o propósito de rezar o terço todos os dias, ou o Santo Rosário, esteja sendo fiel. Quem renunciou a algum alimento, quem está dormindo no chão, quem está tomando banho frio, quem está sem o café, que esteja sendo fiel. Quem se propôs a uma leitura bíblica, uma leitura espiritual, esteja sendo fiel, mas que concomitantemente você esteja lutando contra os seus pecados. Que ao mesmo tempo, tudo isso seja uma expressão de uma luta contra as desordens interiores, de uma súplica a Deus, para quem pede, meu Deus, ajuda-me a fazer de verdade esta quaresma. Nós podemos passar os 40 dias e não fazer de fato a quaresma. Como é que você está em casa? Tem procurado, tem conseguido, tem se esforçado para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor? Tem de verdade se esforçado? Tem colaborado com a graça de Deus? No seu trabalho, tem sido um chefe ou um funcionário melhor? Tem combatido aquelas desordens interiores? Tem procurado de verdade rezar? Isto é, você tem se aplicado à oração ou tem rezado com a boca? Mas sem colocar o seu coração. Sim, infelizmente é possível. Santa Teresa diz que a isso nem se deveria chamar de oração. Quando você só fala, mas não se aplica e não se implica naquilo que você está falando a Deus. É bem no automático. Então, tem se esforçado para participar bem da Santa Missa, para ouvir bem a palavra de Deus e colocá-la em prática, para comungar bem e, se possível, fazendo um bom momento de ação de graças depois da comunhão? Ou é tudo muito automático? Entende? Porque senão a sua quaresma será vazia. Não obstante você tenha multiplicado os ritos, você está fazendo mais coisas durante a quaresma, mas o seu coração continua velhaco como outrora. Pois bem, vejamos aqui rapidamente a liturgia da palavra de hoje. Primeira leitura retirada do profeta Isaías. Isaías está aqui profetizando no reino do sul, no reino de Judá, na casa de Davi. E Isaías está descendo o sarrafo naquele povo que se mantinha fiel nas suas práticas religiosas. Não era um povo ateu. Não, o povo era fiel nas práticas religiosas. E como é que Isaías chama aquele povo? Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Mas como assim? Ele não estava falando com Judá, ele estava falando com Judá. Não eram as cidades de Sodoma e Gomorra, mas os pecados eram tantos no reino do sul, no reino de Judá,
que eles se assemelhavam a Sodoma e Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos corações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Aí sim, todas aquelas práticas seriam acolhidas por Deus. Se consentirdes, versículo 19, se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Obedecer a Deus. O que Deus quer é um coração obediente. O que Deus quer é um coração que combate o pecado. O que Deus quer é um coração que procura agradá-lo. Aí sim, o seu jejum será bem recebido por Deus. E será uma fonte de graças na sua vida e na vida daqueles que conviverem com você. Aí sim, a sua penitência, a sua oração, a sua caridade serão um caminho, serão exercícios espirituais de santificação, porque existe um coração que combate o mal e que procura obedecer a Deus. Você tem combatido o mal dentro de si? Você tem procurado de verdade obedecer a Deus? Tem? Pois bem, as suas práticas, mesmo aquele açuquinha que você resolveu tirar do café, a sua prática é acolhida com alegria por Deus. É aparentemente pouco, você tirou apenas o açúcar do café, mas você tem combatido os seus pecados. Você tem procurado ser melhor por amor a Deus. Você tem procurado fazer o bem por amor a Deus. A sua penitência é recebida como um grande sacrifício. Por quê? Porque existe um coração que se converte. O salmo de hoje é mais uma vez uma repetição dessa mesma ideia. Eu não venho censurar teus sacrifícios, Salmo 49. Pois sempre estão perante mim teus holocaustos, isto é, os sacrifícios e os holocaustos estavam lá presentes. Mas Deus diz, mas eu não preciso dos novilhos, dos cabritos, dos cordeiros da tua casa. Como diante disso que fizeste, eu calarei, acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo. E manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. Isto é, quem coloca o seu coração naquilo que faz. Quem com um coração obediente oferece os seus sacrifícios. Este sim é que honra a Deus de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo aquele que procede retamente. Então vamos lá, meus santos. De verdade que cada um aqui se coloque diante de Deus e peça a graça de fazer uma quaresma verdadeira. Que seja um tempo de graça, de fato, e não um tempo perdido. Que não haja essa duplicidade de cara. Uma é a cara diante de Deus, aparentemente piedosa. Outra é a sua cara quando sai da igreja. Amigo do mundo, amigo do pecado, amigo de todas as maldades no seu coração. É esta a postura condenada por Jesus no evangelho de hoje, em que Jesus diz que os fariseus, eles, versículo 3, eles falam, mas não praticam. Isto é, existe aquela mentira interior neles. Quem olhava para eles, parecia que olhava para homens religiosos, mas eles não praticam aquilo que eles demonstram, que eles parecem praticar. Versículo 5, fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Quer dizer, existe toda aquela vaidade
todo aquele orgulho no coração, mas era só por aparência. Meus santos, que nós ouçamos isso e saibamos, existe uma tentação em todos nós de parecer santo, de parecer piedoso, mas de verdade, no seu coração não existe essa disposição de amar a Deus de fato. Pois bem, pode ser que diante dessa palavra que nos desnuda, você vendo o seu coração, observe tanta maldade. Se você olhar para o seu coração, você verá que existe alguma incoerência. E o que fazer? Apresentar-se diante de Deus com toda a confiança. Ele diz na primeira leitura de hoje, versículo 18: vinde, debatamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como púrpura, sejam roxos, tornar-se-ão brancos como a neve. Isto é, mesmo que o seu histórico, mesmo que você olhe para trás e diga, eu não sei se eu já fiz uma quaresma bem feita, mesmo que o seu histórico tenha muitos pecados na sua vida que você cometeu, ainda que os vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão como a neve. E aqui é interessante, quando você, nos filmes mesmo, quando você olha aquela paisagem tomada pela neve, tudo branquinho, mas quando a neve derrete, a podridão, a sujeira embaixo aparece. Quando se está nevando, está tudo branquinho, mas quando o sol nasce, vira uma lameira, que tem lama, tem terra ali por baixo, é um caos. Não é isso que Deus está prometendo para nós. Ele não está dizendo que Ele vai cobrir os nossos pecados com neve, de modo que parece que está tudo branquinho, mas a podridão está lá dentro. Ele diz que ainda que os vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Ele vai transformar o nosso interior, Ele não vai encobrir. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Ele vai transformar o nosso coração. Então, é promessa de Deus. Deus não engana e nem se engana, Deus não mente, Ele é a verdade. Ele está dizendo que por mais trágica que seja a nossa situação, se nós nos apresentarmos a Ele, se nós abrirmos a nossa alma diante dEle, Ele a transformará. Mesmo que o seu interior seja uma profunda escuridão, Ele a tornará luz. Mesmo que o seu coração seja uma pedra de gelo, Ele a transformará numa pedra incandescente de amor. Então apresentemo-nos diante de Deus. Apresente as suas limitações, as suas desordens, as suas quebraduras e peça a Deus a graça de fazer com piedade um santo tempo da quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos,
e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito, seja o Senhor por sua voz, seja o nosso sacrifício oferecido. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dignai-vos, Senhor, santificar-nos por estes mistérios, para que sejamos curados dos vícios terrenos e conduzidos para os bens celestiais. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pelo jejum quaresmal, corrigis nossos vícios, elevais nosso espírito e nos dais força e recompensa por Cristo Senhor nosso. Por ele, os anjos louvam vossa majestade, as dominações adoram, as potestades tremem, as virtudes celestiais e os serafins celebram com exultação. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Mário, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos da vossa filha, Rosângela Gava Santos, que chamastes deste mundo à vossa presença. Tendo sido sepultada com Cristo em sua morte no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patrum omnipotenti, in unitate Spiritui Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei.
Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo.
Oremos. A participação na vossa mesa sagrada, Senhor, faça crescer em nós o amor fraterno e nos assegure sempre o auxílio da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Meus santos, acredito que todos nós fomos pegos de surpresa, ontem, sabendo a transferência do nosso arcebispo, Dom Mário, que será agora arcebispo de Aparecida, em São Paulo, mas ele continua nosso bispo, nosso arcebispo, até o dia da sua posse lá em Aparecida. Então o padre não se enganou, vocês acharam, né? Quando o padre disse o nome do bispo no cânon. Não, o padre vai dizer o nome do bispo no cânon da missa até a posse dele em Aparecida. Ele vai embora da nossa diocese no dia 12 de abril, no domingo da misericórdia, e nós continuaremos rezando por ele, dizendo o nome dele pelo nosso bispo Mário. É só depois que ele tomar posse em Aparecida, aí que nós não mais pronunciaremos o nome dele no cânon da missa. Então rezemos pelo nosso arcebispo, peçamos a Deus que o abençoe por todo o bem que ele nos fez. Nosso Senhor, que é generoso, que não se deixa vencer em generosidade, que lhe conceda abundantes graças por todo o bem que ele fez a esta arquidiocese, a todos nós, e que abençoe o seu novo ministério, sua nova missão lá em Aparecida, na casa da mãe. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Sede propício, Senhor, às súplicas dos vossos fiéis e curai-lhes a fraqueza do espírito, para que, recebido o perdão, alegrem-se sempre com a vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Augusta Rainha dos céus, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sim.